Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, estamos de volta e para tanto nós estaremos aqui trazendo a sua memória a respeito do Novo Testamento, ou seja, do Antigo Testamento judaico, ok? O Tanaka, né? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, você tem toda a liberdade, canal A Luz das Escrituras, com este amigo que vos fala, Pastor Sérgio Santos. Então nós vamos tratar aqui nesse momento do Tanaka. O que é o Tanaka? É a coleção canônica dos textos sagrados do judaísmo, ok? Nós sabemos que os judeus não têm os 39 livros como nós temos, ok? O Antigo Testamento dos judeus, eles são apenas 24 livros. Isso por uma razão muito simples. Quando nós enumeramos o Antigo Testamento, nós enumeramos primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, né? Mas os judeus não. Os judeus, eles enumeram primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Crônicas, entendeu? Então, eles não enumeram fazendo separação de primeiro ou segundo. Então, tanto o primeiro quanto o segundo, para eles é uma coisa só. Aí, de repente, você pergunta, mas por que eles dividiram, então, dessa forma? Essa forma de divisão, ela veio por meio dos tradutores, facilitando, assim, os escritos sagrados, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, ok? Então, o que significa Tanaka? Tanaka é uma expressão que diz respeito ao Antigo Testamento judaico, ok? Então, TNK, né? TNK, mais conhecido como TNK. T diz respeito ao Tanaka, que é a lei judaica, onde a lei judaica se compõe de cinco livros, né? Os 5 primeiros livros, denominados também de Pentateuco, né? Penta 5 e Teuco rolos, 5 rolos, os 5 primeiros rolos do Antigo Testamento. Então nós temos aí, né, o Pentateuco, embora os judeus não chamam de Pentateuco, mas eles chamam de a lei ou a Torá. Então podemos considerar a primeira letra T com a seguinte descrição. Fala a respeito das leis, ou seja, a lei ou a Torá, ok? Os 5 primeiros livros. Nós temos aí como segunda divisão do Antigo Testamento a letrinha N, né? Que significa Nevilim. Os Nevilim são os profetas, ok? Os profetas são tanto os profetas maiores como também os profetas menores, ok? Então nós temos aí como divisão dos profetas, nós temos o profeta pegando já como parte dos livros proféticos alguns livros históricos, a exemplo de Josué, nós temos Juízes, ok? Nós temos 1º e 2º Samuel, nós temos 1º e 2º Reis, e aí nós vamos para os profetas maiores, Isaías, nós temos Jeremias e nós temos Ezequiel, ok? E todos os demais profetas menores também compõem a divisão do Nevilim, que é a relação dos profetas. Então, os profetas menores também. E aí, quais são os profetas menores? Nós temos Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, nós temos fugiu aqui a memória agora, nós temos Obadias, ok? Vamos repetir. Nós temos Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, nós temos Obadias, nós temos Miqueias, ok? Aliás, antes de Miqueias nós temos Jonas, nós temos Miqueias,
Aí vem Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e no final nós temos Malaquias, ok? Esses são os profetas menores que compõem também os Nevilim, que são os profetas, ok? Vamos então rever agora os escritos. Os escritos são os de letra K, né? Tanaka. Então, K representa a divisão, a terceira divisão do Antigo Testamento, que compõe os seus escritos, ok? Os seus escritos. Aí, de repente, você pode perguntar, pastor, Jesus falou a respeito dessa divisão? Falou sim. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele, quando vai falar, né, a respeito das Escrituras, ele vai dizer, ele vai se referir aos profetas escritos e aos salmos. Então ele está se referindo a essa divisão judaica aí, que eu estou passando para vocês. Então nós temos como a terceira divisão os Ketuvim, ok? Quem são os Ketuvim? Os escritos. Então vamos lá. Os livros que fazem parte dos escritos. Nós temos lá no início, né? Ruth, nós temos primeiro e segundo Crônicas, Esdras, nós temos Neemias e nós temos Esther, ok? E aí nós vamos ver ainda alguns livros poéticos que também compõem os escritos. Nós temos Jó, nós temos Salmos, Provérbios, e nós temos Eclesiastes, e nós temos Cântares também, ok? Ainda alguns outros livros dos profetas maiores que não citamos aqui, que compõem os escritos. Eles são Neemias, Lamentação e Daniel, ok? Então, repetindo, a primeira divisão do Antigo Testamento judaico. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A segunda divisão, com a letrinha N, Nevilim, são os profetas. Dos profetas, nós temos os que compõem os profetas. Nós temos Josué, nós temos Juízes, nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós temos, levando lá para os profetas maiores, Isaías, nós temos Jeremias e Ezequiel, e todos os profetas menores, quais são? Ainda na relação da segunda divisão, hein? Nós temos Oséias, nós temos Joel, nós temos Amós, Obadias, nós temos Jonas, nós temos Miqueias, nós temos Naum, nós temos Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Agora a terceira divisão do Antigo Testamento, não esquece, a letrinha K, Ketuvim, nós temos aí Ruth, nós temos 1º e 2º Crônicas, são os escritos, hein? Nós temos Esdras, Neemias e Esther. E aí, lá para os poéticos, dos poéticos que compõem os livros, os escritos, nós temos Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cântares, ok? E voltando lá para os profetas, nós temos Neemias, nós temos Lamentação de Jeremias e nós temos Daniel. Então, essa é a terceira divisão do Antigo Testamento judaico. Então fica aqui a dica, o bizu, para você estudar, tá certo? Porque vai ser assunto de prova. Um grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe.